Howdy, man. Estamos começando o Arte Agenda Entrevista com um velho conhecido da casa aqui, o Nando Viana. Nas vezes que veio aqui ou que falamos pelo Zoom, assim, sempre é um papo muito interessante. E apesar de algumas vezes no palco ele se dizer assim que ele tem TDAH, ele é meio devagar, ele é um dos caras mais inteligentes do nosso humor brasileiro e um orgulho aqui dele ser gaúcho. Nando, seja bem-vindo, Nando, ao Correio do Povo. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Deixa eu desligar aqui meu WhatsApp, porque eu já vi que ele já começou a fazer barulho. Agradeço o elogio aí. Eu não me sinto o cara mais inteligente do mundo, não, mas eu estou aí, também não me sinto mais burro. Isso já ajuda alguma coisa. Ô, Nando, eu quero saber um pouco mais de como faz para ficar aqui, porque a gente conhece teus espetáculos anteriores, mas esse eu ainda não vi. A gente sabe que nos roteiros tem algumas coisas, né, alguns papos e assuntos que permanecem, familiares, questão, às vezes, das drogas, psique, coisa assim, mas eu quero saber se tem alguma outra coisa diferente no roteiro, como é que Claro, foi claro. trabalhado esse espetáculo? Eu vou te ser sincero que esse eu não falo muito sobre drogas. Eu deixei para falar bastante no show anterior, no Coloco Sinto que a viagem vai ser longa, para dar minhas opiniões já de uma vez só em um espetáculo, para poder vencer esse assunto, na real, né? É um assunto que tipo, se eu falar de fumar maconha, alguma coisa, ter fumado, estar fumando, isso pode acontecer em alguma história, claro, mas não é o foco, o mote desse espetáculo. Assim como também não são as histórias da minha família, que ficaram muito presentes nos meus últimos dois shows, no A Vida Não Tá Nem Aí pro Teu Planejamento e no Coloco Sinto que a Viagem Vai Ser Longa, a coisa do meu filho, do meu casamento e tudo mais, que entrou um pouco mais nesses dois solos. Esse agora, embora tenha história familiar, em um momento, até uma das últimas histórias do espetáculo, de um dia que eu fui com meu filho e minha mulher jogar um jogo de realidade virtual, eu tenho essa história nesse show, mas ele é um show que fala sobre fazer terapia mesmo. Ele é um show que fala sobre TDAH, sobre ansiedade, depressão e essas doenças mentais, na real, essas síndromes, essas que atacaram a gente, principalmente depois dessa epidemia silenciosa, né, que atacou a gente, principalmente depois da pandemia. Então, eu tô focado mais em falar disso, experiência com terapia, experiência com psicólogo, experiência com remédio para tratar ansiedade, para TDAH e como é que as coisas que eu já errei sendo TDAH, o que que é exatamente o TDAH. Então, porque eu demorei para tratar, né? Eu já tinha conhecimento, uns 15 anos pelo menos que eu tenho, o TDAH, um pouco mais, eu acho, uns 17 talvez eu saiba que eu tenho, só que eu não tratei direito e tal. E o TDAH é quando você tem os neurônios divididos na sua cabeça de uma maneira diferente, assim. Ele é neuroatípico, né? O lóbulo frontal tem mais neurônios do que deveria ter e a tua dopamina é baixa. É mais ou menos isso, a grosso modo, né? Então, essa dopamina que fica na parte frontal, desculpa, os neurônios que ficam no córtex frontal, eles em excesso ali é onde é responsável pelas ideias, o que faz a gente ter ideia, 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 em um minuto, várias coisas pensando. Mas também é onde organiza a tua vida, onde você sabe início, meio e fim das coisas. Então, é complexo você ter o cérebro do Einstein e ter ele no tiroteio, né? Você tem um cérebro muito rápido, muito bom, mas ele não consegue se organizar. Então, é tipo uma vez a minha terapeuta falou isso, é tipo uma Ferrari da mão de uma pessoa sem carteira de motorista, sabe? Então, é mais ou menos isso que é o TDAH, e eu comecei a entendê-lo mais, me tratar mais sobre isso. Ainda tem um monte de dificuldade, não é da noite para o dia, mas eu estou tratando nesse espetáculo sobre o meu tratamento de TDAH e sobre essas coisas, mas com piada, né? Eu não vou levar o assunto para essa seriedade que a gente está conversando agora, porque senão as pessoas pagaram lá para rir. Eu não estou lá para só desabafar e ser um divã, né? Eu estou lá para desabafar, ser um divã e fazer graça. E eu acho que estou conseguindo muito bem nesse show. Acho que foi a primeira vez que eu peguei um assunto um pouquinho mais sério para falar e tentar desmembrar ele com piadas respeitosas, no sentido assim, respeitando a tua inteligência, né? Não, essa coisa de falta de respeito, assim, ela é muito de cada pessoa, então é uma coisa difícil de analisar. Ninguém está certo nesse debate, ninguém está errado, então é uma coisa complexa. Mas esse espetáculo ele tenta não subestimar a tua inteligência. Isso eu gosto de tentar fazer.
Nando, como normalmente tem alguém da plateia que interage, assim, eu queria te dar um depoimento pessoal, assim, eu acho que eu já fiz 4 linhas mais formais e uma que não é tão considerada, mas assim, eu comecei com Jung, aí fui para cognitivo comportamental, que eu acho que é a que tu fala no É o que eu show, né, faço. normalmente Sim, mais, sim. aí depois Freud e Lacan, e fiz também a constelação sistêmica, né, a constelação Essa familiar, que constelação eles chamam. familiar que estão falando, É, sim. exatamente. Que Ela não muitas é de uma vezes corrente da é, terapia, não, mas não, é não é, alguma né? coisa. Mas eu, Uhum. eu vou te dizer isso, que esse tipo de espetáculo é muito interessante, por quê? Porque, apesar de rir, as pessoas acabam participando com aquelas suas experiências Sim. de consultório, ou de repente eu já vi em alguns shorts teu de internet, o próprio psicanalista vai para frente falar contigo ali, já Sim, começa a fazer sim, uma, tem esse uma quadro. sessão. Me conta um pouco disso, porque eu acho, na questão de interação, normalmente aquele comediante que faz aquele show mais aberto, que tem várias possibilidades, por exemplo, o Gil, que é nosso amigo, assim, o Gil Lisboa, ele faz uma coisa, o torcedor fanático colorado, ele sabe que vai entrar. Então, tipo, nesse caso específico teu, tu sabe que o público, se não tem uma ligação, pelo menos procura participar dizendo da sua experiência. É assim que tem funcionado? Olha, esse quadro que você falou é meio isso, sim, mas esse quadro que você falou de fazendo terapia com a plateia, né, que eu levo uma pessoa da plateia, né, às vezes não é nem terapeuta, a maioria das vezes, como se para ele ser o meu terapeuta por 10 minutos, como se eu fosse economizar com a terapia tendo ele ali. Eu te confesso que eu demorei um pouco, eu não trouxe ele para o meu espetáculo novo, porque o meu espetáculo está um pouco grande também, então eu achei que não daria muito tempo. E eu também não gosto de a minha interação com a plateia, eu gosto de fazer ela no início, dependendo do espetáculo, né? Ou em algum momento, mas eu não gosto de trazer para dentro do show. Eu gosto de chegar e falar daí por 1h20, fazendo 1h15, fazendo o meu stand-up. Mas esse quadro que você vê, eu faço nas minhas noites em bar, à noite Uhum. no Clube do Minhoca. E no Clube do Minhoca, eu agora não estou fazendo no início do ano por causa da minha agenda, eu remodelei um pouquinho ela, mas eu gravava toda quarta lá esse quadro, além de fazer outras piadas, não as do show. Eu testava novos materiais lá, fazia umas coisas que eu gosto de fazer para bar, para ter um show diferente no bar e um show diferente no teatro, porque esse meu espetáculo, como eu faço para ficar aqui, ele funciona, eu acho ele muito teatral. Ele tem um cenário, eu tenho um figurino, eu tenho uma concepção de início, meio e fim. Ele é um pouco mais silencioso, assim, de ritmo da minha parte, mais lento, que eu sou um cara que fala gritando, fala alto, né? Uhum. Mas eu acho que eu começo ele mais lento pela construção do espetáculo. Então, eu não gosto dele lento, que eu digo da maneira de falar, né? Então, eu gosto dele para teatro e não para bar. Eu já fiz umas 2 vezes em bar, ou 3, mas eu já sabia que eu disse, ele vai ser pior no bar, no meu sentimento, assim, sabe? A pessoa que vai ver no teatro vai ver um espetáculo incrível, e daí no bar ela vai ver um espetáculo só legal, e daí isso me incomoda particularmente. E porque no bar você tem mais distração, mais gente falando, gente se metendo no teu show, e quando você precisa de um pouco mais de silêncio para criar uma dramaturgia, é pior um pouquinho para o bar, né? Nos meus outros shows sempre foram bons no bar, eu preparava eles para os dois campos. Dessa vez eu preferi preparar dois shows diferentes. O meu do teatro é um show para teatro, e o meu show de bar é um show que eu sei que é a cara do bar, que ele vai, do comedy club, que ele vai atrair essas pessoas, que eu vou ter recursos diversos para se alguém tiver bêbado, se alguém tiver não sei o quê, para sair da minha narrativa e brincar com isso. Então eu tenho essa divisão. E esse show, quando eu fazia o quadro de terapia, embora tenha um espetáculo de terapia, eu fazia ele no bar, porque eu achava que era mais fácil de criar esse espetáculo, né? Esse quadro. Inclusive, é uma boa ideia. Eu penso dele trazer para o meu show, só que eu ainda estou escolhendo o que tirar do como que faz para ficar aqui, que não precise tanto, mas eu sou muito, puta, tá tão legal assim, vou ter que tirar. Então eu fico me enrolando um pouquinho. Eu já tenho uma ideia eu já tirei bastante coisa do show, porque ele vai crescendo na estrada, né? Então você começa com 1 hora e daqui a pouco você está com 1h30, muito fácil, e tem que tirar umas coisas, outras. Eu já tirei, mas ainda estou naquela faixa de 1h20, eu queria estar em 1h15, eu ainda estou acima. E esse quadro é um quadro interessante, sim, de se fazer para o meu espetáculo, mas ainda não é dele, entende? É uma iniciativa, um teste meu para bar. Nando, tu tá
passando a semana toda aqui, né, Sim, fazendo espetáculo todas as noites, e eu quero sempre te perguntar, é uma coisa que me vem assim, essas observações da transitoriedade do estrangeiro na sua própria. Tipo, tu é um cara daqui, mas que está fora e às vezes vem. E eu queria saber dessas observações, dessas mudanças que a gente vê. Tipo assim, nesse comparativo, esses dias veio aqui um cara também, o Paul Cabanes, aquele que pouca faz banhos. a, a, Francês, né? o francês, né? Tem algumas observações de cara de fora. É, quando tu veio para cá, assim, o que que tu, primeiro, alguma matéria-prima dessa diferença, assim, de São Paulo, Rio Grande do Sul, e o que que tu vê, assim, dessa coisa do estrangeiro em dois lugares, o cara que não é de lá, mas mora lá, e o cara Cara que não que é de nenhum lugar, não né? é de nenhum lugar, Eu me sinto como um cara que não é de nenhum lugar, embora eu me sinta gaúcho, porque por ser, as pessoas à minha volta, elas acabam não me sentindo de nenhum lugar, é isso, assim, porque as pessoas daqui do estado me olham falando você, tendo uma facilidade, um sotaque que você percebe que já está um pouco distante, mas ainda é gaúcho, mas está um pouco distante. E lá em cima as pessoas percebem meu sotaque gaúcho. Então, eu também morei na minha adolescência em Belo Horizonte, né? E eu já tive uma facilidade de pegar o sotaque lá. Morei 6 anos, dos 15 aos 23, dos 16 aos 23, mais ou menos. Isso faz com que o meu sotaque seja esse sotaque aberto, assim, né? Diferente. Eu, eu sinto que as pessoas têm isso, de eu não tenho uma pátria, assim, porque eu não sei tanta coisa da cultura gaúcha, por exemplo. Uhum. Eu ainda sou natural de Esteio, então também não sei os nuances porto-alegrenses, embora tenha trabalhado a vida toda em Porto Alegre, mas eu não sou o gaúcho do Bonfim, que sabe, né, as coisas, os detalhes. Eu me sinto, em coisas culturais do Rio Grande do Sul, eu me sinto um gaúcho bem ruim, assim, porque eu sei, né, das coisas, daqui a pouco eu esqueço uma outra, daqui a pouco eu não sei se o 20 de setembro e o 7 de setembro e o não sei o quê, eu confundo o que que é a data. Então eu sou um gaúcho ruim, se eu parar para analisar. E sou um paulista medíocre também. Então, mas eu não consigo ficar. Eu não escrevi nenhum especial ainda e também nunca tratei esse assunto das diferenças das duas regiões, dos lugares do Brasil. Eu não foi minha objeto de estudo, né, para comédia até hoje. Eu tinha umas piadinhas outras de ser gaúcho no início da carreira, porque eu estava lá em São Paulo, então eu via o sotaque, eu fazia umas duas ali no início. Sempre tentei não levar para o lado, isso desde o início da carreira, para o lado, esse lado idiota e bobo, assim, e ofensivo para a comunidade homossexual, que era dizer, o gaúcho, os gaúchos são gays, os gaúchos... Eu nunca, não pela Sim. ofensa de ser, mas é por não achar isso uma ofensa. Então, eu não compactuar que chamar o agente de gay, mesmo na firula, na brincadeira que se faz, cada estado, a Bahia é preguiçoso, o Rio de Janeiro é malandro, as pessoas acham coisas para falar dos estados, mas eu nunca. Mas se você vê preguiçoso, malandro, você chamar de dizer que é gay, você está querendo ser pejorativo. E eu não acho que a comunidade gay mereça que o que elas são seja tratado como uma ofensa pejorativa. Assim, então eu nunca. Sempre tive. Isso aí para mim não é ofensa, pode falar, é Nando, ignorância das pessoas. E sempre tentei tratar isso sem levar para esse estereótipo e essa coisa que seria muito fácil chegar fazendo. Mas eu realmente não foi meu objeto de estudo os nuances, as diferenças do Rio Grande do Sul para os outros estados. E acho que uma hora, eu falei esse mês ainda com alguém, eu não me lembro quem foi, mas alguém me citou isso, essa mesma coisa que nós estamos falando, uhum. algum amigo falou, você não tem muita piada do Sul. E eu falei, putz, uma hora eu tenho que pegar e escrever um bom material, assim, uns 15, 20 minutos sobre o Rio Grande do Sul e diferença de outros lugares, porque eu acho que eu tenho coisas a falar. Eu só não me debrucei sobre o tema, assim, porque muita gente fala do Estado, muita gente sai do seu Estado, pode ser de outro, mas ele vem com piadas do Estado, então para mim isso não era uma coisa nova, né? E eu gosto mais de ter qual assunto que tem a demanda, como terapia, né, como TDAH, que tem uma demanda social, uma demanda das pessoas que têm interesse, e que eu posso atacar ele, esse assunto, né, abordar ele, e que eu tenha interesse nele, principalmente, sabe? Ficar falando coisas só porque as pessoas querem ouvir também não é muito a minha, né?
Então eu ia lá, ia peidar no isqueiro, eu ia fazer coisas. Aí você vira um bobo da corte ali, querendo agradar a qualquer preço. Também não acho que é o papel do humorista agradar a qualquer preço. É se agradar e não esquecer que tem que agradar a plateia. É isso, né? Quase ao mesmo tempo. Mas se agradar é mais importante do que apenas agradar a plateia. Então é você se colocar no em primeiro lugar na sua comédia, o que eu quero falar, o que eu gosto, o que eu sinto, o que eu estou vivendo. E que isso faça graça, como eu havia falado antes, sabe? Então, se eu pegar eu prefiro tentar achar assuntos que eu digo, putz, isso vai ter uma comoção, porque eu preciso que tenha essa comoção para as pessoas terem interesse no show, virem assistir o show, virem me dar mais uma outra oportunidade de me ver novamente, como já me deram tantas. Então, para conta disso, eu tenho que achar um espetáculo que bata numa tecla cirúrgica e seja um assunto interessante de grandes proporções, sabe? Nando, tu falaste de uma coisa muito que eu percebo no teu humor, na forma como tu desenvolves, que essa é uma questão de, por exemplo, a gente vê a cultura do cancelamento, as pessoas ficam em cima das outras, mas tu me parece que tem uma chave virada. Tu estava falando ali, a piada do gaúcho, homossexual, tu tem uma chave já natural, quando tu tá ao vivo, quando tu tá em qualquer lugar ao vivo, num espetáculo, para não pensar de alguma forma que pudesse atingir de uma forma vertical algum tipo de público. Eu não sei se é isso, porque isso existe Isso. muito. Um comediante, eu me lembro as primeiras vezes que eu fui ver o Paulinho Micharia, o Paulinho Micharia dizia assim: eu não falo palavrão, eu faço uma piada, uma comédia que toda a família possa ouvir, é uma coisa moda antiga, como o Jeca Isso é Tatu verdade. lá, aquela coisa. Então tem isso também. Tu fala palavrão, óbvio, Eu mas falo. tu tem um respeito aos grupos que poderiam se sentir atingidos. Como é que é isso, assim, para desenvolver, ou é natural da tua pessoa? Eu acho que esse jeito que eu escolhi, essa corrente que eu acabei pegando, não é a única, tem vários tipos de pensar na comédia, e eu não sou dono da razão, então eu sempre gosto de falar isso. Eu só escolhi um jeito para mim, e se as pessoas que querem escolher outros jeitos, elas escolham para a sua carreira, e tá todo mundo certo, e cada um se defende como quiser. Mas eu vou te ser sincero que eu sou bem progressista nos meus pensamentos, assim. Infelizmente, hoje, as pessoas tomam, por conta da alienação política e dessa coisa que tá, elas tomam uma pessoa progressista como se fosse uma pessoa de esquerda, política e economicamente. O que não é verdade, né? O progressismo é um esclarecimento de que as pessoas merecem os direitos iguais e ele é até perto da ideia liberal no sentido de liberdade, assim, não é liberal econômica, mas no sentido de liberdade. Era para ser, pelo menos, né? Porque os liberais, infelizmente, eles estão longe disso. Mas eu queria, eu sempre achei desde que eu comecei sempre fui um pouco politizado, assim, tive um pouco de cultura, felizmente pude estudar em boas escolas e isso tudo acabou me ajudando a absorver conteúdo e ficar esperto, assim, eu gosto de aprender, eu não gosto de ir com a maioria, eu não gosto de efeito manada, eu nunca gostei, por isso que as pessoas fazem a comédia de um jeito, eu digo, não, eu quero fazer de um outro jeito, porque se eu fizer do mesmo jeito que todo mundo, eu não vou me destacar, né? Então, eu nunca gostei, sempre gostei de trazer alguma coisa nova. E aí, sair do efeito manada. Se eu vejo essas coisas que acontecem em Big Brother, às vezes que eu vejo todo mundo contra um cara, era muito difícil eu entrar todo mundo. A maior chance minha era de defender o cara ou a mina, porque eu fiz isso a minha vida toda. Se eu, não, eu detestava quando um monte de gente na escola, em ambientes de empresa, qualquer coisa, ficava me atacando, que eu tinha que ficar me defendendo sozinho, zoando as pessoas. Não é que eu não detestava, mas eu tive que aprender a zoar para poder me defender disso, assim, porque não era legal, né? Eu não gostava, mas eu sabia me defender, era isso. Eu acho que quando eu vejo isso acontecendo em outras pessoas, em outras minorias, eu também não gosto, assim, quando a pessoa está em minoria. Eu prefiro ficar eu e um contra a rapa do que eu e a rapa contra um. E sempre foi assim desde criança, desde pelo menos da adolescência ali, eu me entendo sempre dessa forma. Então é muito fácil para alguém com esse posicionamento de vida, na hora que tiver que optar pelas suas piadas e ver esse debate crescendo sobre os limites do humor, sobre o que é politicamente correto, o que não é, e esses exageros até que as pessoas fazem pedindo respeito às vezes a falta de jogo de cintura também das pessoas, a pessoa é profissional de educação física, eu gosto desse exemplo, assim, a pessoa é profissional de educação física, aí o humorista fez uma piada falando que acha
muito ruim o curso de educação física, porque aí fez as piadas. O Rabin tinha umas ótimas, assim, falando que eu aprendo o quê? Polichinelo 2 polichinelo 3 sabe? Vai fazendo umas piadas zoando isso. E aí vem alguém da educação física e a comunidade da educação física, sei lá, um exemplo aleatório, dizendo: ah, é um Sim. absurdo, a gente vai te processar e tal. Aí eu acho que é falta de jogo de cintura, aí é falta, e não do humorista, é da plateia, porque ela gosta muito de rir de qualquer coisa dos outros, é falar alguma coisa do seu universo que você gosta, você já acha que a pessoa merece ser processada. Então, não é isso também, sabe? Também não acho que isso está certo. Mas também não, no grupo dos humoristas, a gente tem um grupo dos principais humoristas nacionais, assim, do segmento stand-up, e a gente tem um grupo no WhatsApp, e sempre quando vê uma polêmica, eu percebo que eu sou sempre num lado que não é o da maioria também. Uhum. Porque eles estão defendendo a profissão, a classe, dizendo, pô, é um absurdo isso, né? Só que aí eles ampliam muito esse espectro para dizer, ah, mas a gente pode fazer piada de tudo, então, e aí atropela segmentos da população e das minorias que eu acho que está mais precisando ser ajudados, ou pelo menos esquecido no âmbito das piadas, nesse momento agora, até a gente ter uma equidade, um equilíbrio, assim, desse racismo que existe no Brasil, desse o feminicídio, que é o país que mais mata mulheres, tem muita coisa errada. Os índios, os povos originários, então tem muita coisa errada com essas pessoas, as pessoas estão tomando muito na cara para eu chegar no auge da minha pele branca, de uma vida que foi de muito trabalho, muita relação, tive momentos financeiros da minha família muito ruins, muitas coisas ruins, mas que ainda assim é uma vida privilegiada perto do Privilegiado. que a população nacional consegue ter. Então eu não me sinto pertencente também a isso de, cara, vou avacalhar. A gente pode falar tudo? Pode, mas eu acho pequeno de alma e de técnica, pequeno de comédia, eu optar, porque é mais fácil bater em minorias, é mais fácil inventar piadas e pegar aquilo que as pessoas já debocham, já jogam para baixo, e lá embaixo você afundar mais. O bullying é muito fácil de fazer, eu sou muito habilidoso em fazer bullying, fritada, é um dos fundamentos que eu tenho. Puta, desenvoltura total para fazer, sabe? Assim, tem coisas no stand-up que eu ainda estou aprendendo, tem coisas que eu ainda vou evoluir, tem coisas que eu não devo nem saber, mesmo com esses 15 anos de carreira, mas eu sou bom, esse tipo de piada é uma piada fácil, desde adolescente que a gente treina isso. Então, para minha cabeça, achar um apelido para você agora, putz, é muito fácil, entende? Achar um apelido para qualquer pessoa é muito fácil, zoar é muito fácil. Para que eu vou fazer o fácil para provar um ponto de a gente pode falar de tudo. Eu não quero fazer o fácil, eu quero mostrar que eu posso falar de tudo falando difícil, entendeu? Uhum. Falando daquilo que ninguém tocou, aquilo que ninguém ousou tocar, e de uma maneira que eu saiba bater na bola, não de duro, assim, mas que eu saiba bater com uma elegância em que a pessoa que às vezes está sendo atacada, no sentido de quem eu estou falando, ela entenda o meu ponto de vista naquilo. Então, realmente, eu nunca tomei um processo. Uma hora posso tomar, pode vir um profissional de educação física, pode vir um terapeuta que fica puto com o meu show, pode vir qualquer coisa, pode vir. Mas eu tento, eu não ter percebido, aconteceu já, de eu não ter percebido um corte do Reels, ele pegou muito pequeno, ficou sem contexto, e aí ele ficou ofensivo. Já aconteceu Uhum. umas 2 vezes comigo. Mas eu tomo tanto cuidado sabendo a situação política do Brasil e sabendo a situação principalmente social do Brasil, que eu tomo muito cuidado, então é muito mais difícil me acertarem com algum processo doido, alguma coisa porque eu não realmente eu não tenho nenhuma intenção em atacar as minorias. Eu acho que eu tinha até o segundo espetáculo eu tinha uma piada de gordos, assim, eu tinha, porque é muito fácil fazer bullying com gordo, a vida toda a gente Uhum. faz. Então é um treino assim que talvez seja dentre as categorias bullying com pessoa gordinha, é uma coisa que a gente fez com os amigos a vida toda, eles te zoavam, tu zoava ele. E eu particularmente, não é que dessas piadas, se a pessoa fazer uma piada com alguém trans, se a pessoa fazer piada com povos originários, qualquer uma, se ela acertar uma piada que eu diga, puta, essa piada ela tá tomando um posicionamento onde ela tá zoando, mas ela não tá ofendendo, porque ela tá num ponto. Isso pode acontecer, entende? É muito simples de acontecer. Você está trazendo à luz a um problema, né? Porque o tema é homossexual na piada, que você necessariamente está agredindo a pessoa. Então, é esse cuidado que a gente tem que fazer. E sempre me resolveu muito a ideia, e acho que resolveria de vários humoristas a ideia, de que eu quero atacar uma pessoa como.
você tem que achar o jeito certo de falar sobre a situação difícil, entendeu? Uhum, Você tem que achar o jeito certo. O momento que você fala que qualquer uma das minorias não pode, não consegue, é ruim, ou é feia, ou tá errada, aí você tá errado. Aí você se uhum. perde. É só isso. Se você não pode dizer que é ruim, que é feio, que é abaixo do que você é, ou que outros povos são, se você conseguir chegar num denominador que não precise desmereça as pessoas, você consegue trabalhar tranquilamente com todos os assuntos, sabe? Esses dias eu lembrei até de uma piada sobre gays, e era uma piada muito boa, e ela, para mim, ela é totalmente fácil, defensável de fazer, e ela é o típico dessa piada, que era o menino que chegou com 5 anos e disse: Papai, eu queria fazer um curso de modelo. Aí ele falou: Não, não vai fazer, não sei o que, isso é coisa de mulher. Aí ele chegou com 10 e disse: Papai, eu queria fazer um curso de culinária. Ele falou: Não vai fazer, vai trabalhar aqui na obra do fulano, não sei o quê. Aí com 16 ele falou: Pai, eu queria fazer um curso de cabeleireiro. A mesma coisa: Não vai fazer, não vai fazer. Não sei o quê. Aí agora ele tem 37 anos e é uma bicha desempregada, entendeu? Então, eu É, acho essa piada, ela é ótima, porque serviria ela não para está todos, né? Serviria você para está todos, não é? mostrando, você não está sacaneando o gay, você está dizendo que ele realmente não, os pais bloquearem as aptidões, as vontades naturais de uma criança ou de adolescente que é homossexual, pode estar dando um atraso na vida dele lá na frente. É isso que você está falando na piada, e você está falando, dizendo uma piada com o público gay, num universo do público gay. Isso é uma piada de salão, né? Uma piadoca, mas eu acho que ela traduz muito bem isso, assim. Se você souber como bater na bola, se eu fizesse uma piada que dissesse o gay não está desempregado porque ele é mais fraco, porque ele é ruim, porque aí eu estou fazendo um absurdo, sabe? Assim, aí isso é crime, isso a gente sabe que é um crime. Então, para que que eu vou fazer e usar o meu escudo de ser humorista dizendo, não, mas calma lá, eu sou humorista, tô de sacanagem. Não, mano, Não, a minha é. comédia não é de estar de sacanagem, a minha comédia é de falar o que eu acredito. Então, eu só falo o que eu acredito e pretendo continuar assim. Nando Viana, para a gente fechar, a gente está gravando hoje, eu sempre digo, a gente está gravando no dia 12, na terça-feira, mas vamos exibir no dia 13. Então, a Isso. partir do dia 13, a agenda, nós temos a Henriques, estamos falando aqui de Porto Alegre também, mas dá um pouquinho da agenda, eu sei que às vezes a Claro, memória claro, te claro. trai, mas vamos Não, eu lá. tenho tudo aqui. O Ah, meu tem na site agora é o cabeça. nandoviana.com.br, está Tô- Tá organizadíssimo. aberto aqui, eu tô vendo Então, também. eu fiz o site para estar tudo lá, para poder ser um centralizador, assim, e eu consegui mapear as pessoas melhor, encontrar elas para verem meus shows de um jeito mais adequado, com as informações certinhas, né? O de Porto Alegre vai ser na Anhiggs. Faz muitos anos que eu não faço show na Anhiggs, estou com saudade. Eu comecei minha carreira fazendo show lá. Então, é um espaço aqui de Porto Alegre que eu tenho muito carinho, assim, porque eu realmente comecei a fazer meus espetáculos lá e levar público lá. Foi as primeiras vezes que fiz isso. Então vai ser no Teatro Dan Higgs agora, quinta-feira, Quinta. nessa dessa semana agora, a gente tá, não adianta deixar para depois. Você entra no nandoviana.com.br, vai comprar teu ingresso. Ela tem quinta-feira agora, que é na Avenida Ipiranga, se você não conhece o Teatro Dan Higgs, fica Ipiranga 5311, ali, quase Partenon ali. É um lugar que tem estacionamento próprio, um ótimo teatro mesmo, eu sempre gostei muito de lá, tem um clima muito bom para esse comédia stand-up. Além disso, eu sigo fazendo show depois de Porto Alegre, dia 14 de março, quinta-feira. No dia 15 eu estou em Santa Maria. Você que é da galera de Santa Maria, pode me assistir também, esse espetáculo falando sobre fazer terapia, na o FSM, o FISM, sei lá como é que lê esse negócio, Universidade Federal de Santa tá? Maria. Na Federal de lá. Eu vou fazer no salão que eles têm lá, que é bem grande, inclusive. Então, se você for da cidade e quiser me ajudar a encher um pouco esse lugar, vai ser muito bem-vindo. E depois de Santa Maria, do dia 15, que é a sexta, no dia 16, no sábado, eu estou em Caxias do Sul, um lugar que eu adoro fazer show. Santa Maria eu fui muito poucas vezes, sabe, fazer meu solo. Mas Caxias do Sul já fui algumas vezes fazer outros espetáculos, nunca me deixaram na mão. Vai ser na UX, né, no Teatro da UX, que é um maravilhoso teatro lá, adoro lá, você fica dentro da plateia, se sente muito preenchido. Eu fiz um festival lá no passado até também. E convido o pessoal de Caxias ou Porto Alegre ou Santa Maria para assistir esses shows, mas eu dou umas passadas em bares, fazendo o meu outro show de bar, que eu faço em Bento Gonçalves, no dia 17, hoje mesmo eu faço em São Leopoldo, amanhã em Canoas, eu já tive em Novo Hamburgo, Cachoeirinha essa semana. Então eu estou fazendo os shows de bares, mas os shows de teatro, que é para onde eu vim divulgar mais aqui, é Porto Alegre, Santa Maria e Caxias, 14, 15, 16.
Nando Viana, muito obrigado. Olha, de coração, tu sabe que eu comecei dizendo que tu é um dos melhores, mas não é para botar em ranking, fazer Não, claro. quantificação, mas Não, é não. qualificação, mas eu gosto mesmo, particularmente tenho Obrigado, querido. aquilo que eu te falei, todas as características do respeito ao público, respeito às abordagens. Então, muito obrigado pela entrevista, Nando. Espero que Obrigado, nos querido. vejamos aí, né, em alguma dessas apresentações. Eu espero te ver novamente, Luiz, tá? Muito obrigado aí por me chamar, por me receber. Agradeço os elogios. É bom ver que alguém repara um pouco nisso, assim, num momento onde a coisa é tão polarizada e as pessoas tomam partidos e eu me sinto, né, às vezes, num limbo, né, igual eu sou de Porto Alegre, de São Paulo, eu me sinto num limbo de poucas outras pessoas, assim, que eu vejo que estão querendo fazer a comédia de identidade, uma comédia pensando em si, nas suas mensagens, nas suas ideias, do que uma comédia apenas de ataque. Então, eu agradeço você por esses elogios. Obrigado, Nando Viana, senhoras e senhores. O Correio do Povo, o Arte Agenda Entrevista volta na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado, meu querido. Howdy, man.